Fala galera da Budô TV, Arnold aqui novamente com mais um convidado e dessa vez, que é melhor, mais uma vez do outro lado do mundo e agora sim eu consegui. Batam palmas, eu trouxe ele, o cara, Daniel Pinto, mais conhecido como Pinto San do Rádio Karatecast, o cara que é pioneiro em falar em arte marcial na internet, arte marcial no Brasil, na internet, ou melhor, Brasil não, né? Porque ele está no Japão, então arte marcial em português, né? Falando na internet, trazia um podcast com uma qualidade incrível, convidados maravilhosos falando sobre karatê, e eu mesmo não sendo do karatê, fazia questão de ouvir os episódios, era o meu passatempo de domingo, né? Enquanto eu lavava uma louça, alguma coisa assim, escutando o Karate Cast, e eu ficava maravilhado com a experiência do Pinto San. Sensei, Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, e eu já chego perguntando logo de cara para a gente não perder tempo. Como é que você começa nas artes marciais? O Karatê foi sua primeira experiência? Conta um pouquinho para ele. Primeiramente, você é de Pernambuco, não é isso? Pernambuco, Recife, Pernambuco. Beleza. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Sou de Recife, Pernambuco, como já disse agora há pouco. Comecei karatê, foi minha primeira experiência com artes marciais, foi karatê mesmo. Comecei karatê em 2000, em 1900 e acho que foi 95, no final de 95, por incentivo de dois amigos meus, né, que já eram amigos de infância. Nesse ano de 94, a gente tinha se aproximado mais ainda, né? Chegou a adolescência, a gente começava a sair, e eles treinavam karatê. Toda vez que a gente ia sair na sexta-feira, sextou, né? A gente tinha ali 15, mas naquela época 15 anos já era uma coisa diferente, na nossa época, né? Aí eles eram muito, como a gente chama, madime, muito certinhos com o karatê. Antes da gente sair na sexta-feira, eles tinham que treinar. A gente estudava à noite, aí quando saía assim, 9 horas, 9h30 da noite da escola, aí eles iam para uma quadra que tinha uma quadra poliesportiva que tinha no bairro, que era do município, né, do bairro. Eles treinavam karatê lá, treinavam no dojo, mas na sexta-feira, estava perto de exame ou de competição, os dois se encontravam lá para treinar. Aí dizia, Daniel, vai lá para a quadra, que a gente, como todo mundo morava perto da quadra, a gente vai treinar, aí tu encontra a gente lá na quadra, que aí a gente toma banho depois do treino e vai sair. E eu ia, né? Sexta-feira ia lá, ficava olhando, e eu sempre tive vontade de treinar uma arte marcial. Sou da época do kickbox com não era nem com Van Damme, foi o primeiro kickbox, o rei dos kickbox, né? Lá na Tailândia Sim, com, sim. com Lauren. o Taibo, como era o nome dele? Ele teve até aqui no Rapaz, Japão. eu sei, eu sei. Um rapaz negro, É, grandão. E é o Laurie Avalon, se eu não me engano, o nome Billy do Blanks, ator branco. acho que era Billy Billy Blanks, Blanks. Isso aí, isso aí. do Taibo. Ele é do Taibo, né? Aí eu era doido para se treinar arte marcial, só que minha mãe não gostava da ideia, que eu já tinha um irmão faixa marrom, mas ele era militar e era uma pessoa assim, não uma pessoa muito conhecida por sua calma. Aí ela tinha medo de, né, ter outro em casa. Mas eu queria muito treinar arte marcial por conta de muito bullying que eu passava, né? Era muita coisa, e era pesado, não era coisa leve não, era pesado. É tipo filme americano, sabe? E o bullying comigo. E eu queria treinar. Aí eu ficava vendo o treinamento deles e um dia passou um colega deles vendendo um dogi, um kimono de karatê, né? Não estava precisando de grana, aí eu disse, quanto é que é? Era R$ 10 que ele estava pedindo na época. Aí eu disse, toma, os R$ 10 eu vou pegar isso aqui, só para ver como é que é. Aí eu coloquei, fiquei brincando. Aí um dos meus amigos, né, que é Alex, ele me chamou, vem cá, faz um soco, faz uma base. Aí eu fiz. Ele faz esse soco, faz esse. Eu disse, tu leva jeito. Né? Era Clayton e Alex, que são meus senpai hoje. E a gente teve uma história no Karatê por mais de 13 anos junto, treinando, viajando, tudo. E ali eu achei engraçado. Eu disse, pô, e fui mais uma vez, levei o dogui. Eu tinha vergonha da faixa branca, né? Aí eu trabalhava de um lado de uma loja de esportes, comprei uma faixa amarela só para comprar. Não tinha exame, não tinha
dojo, eu fui um picareta praticamente, porque eu comprei uma faixa amarela. Aí eu disse, ó, vou treinar de faixa amarela. Os meninos, mas por quê? Não, porque eu quero faixa branca não. Aí uma vez treinando, nesses treinos que a gente já estava fazendo, o sensei deles apareceu de surpresa na quadra e me viu de faixa amarela. E disse, quem é esse cara? Eu já fiquei, né, bem pequenininho. Disse, putz, agora me ferrei. Ele disse, não, amigo nosso, não sei o quê. Mas ele treina com quem? Disse, não, treina com a gente aqui. E quem deu a faixa amarela a ele? Ele, não, porque ele tem vergonha da faixa amarela. Aí ele olhou assim para mim e disse, gosta de karatê? Gosto. Sensei Adilson. Eu tô aqui treinando com os meninos, né? Aí ele, vai aparecer no dojo então. Aí eu fui, depois de um tempo, dojo de faixa amarela, de faixa branca, e dali não parou mais. Treinei com o sensei Adilson da faixa branca até a faixa preta, primeiro dan. Depois ele saiu da organização que a gente fazia parte e eu queria continuar nela. Aí eu passei para a CC Renato Dantas, aí peguei até o segundo dan, lá em 2002, eu acho. 2000 não, 2005. Depois que eu peguei a faixa preta, acho que foi 2000, não foi 2005, não, 2004. Aí passei um ano no Brasil e vim para o Japão, né? Conheci uma filha de japonês lá em Pernambuco mesmo, ela é brasileira, mas filha de japonês. A gente se casou e disse, vamos para o Japão. E era meu sonho, desde criança, vir ao Japão, né? Por que não? E, em suma, foi isso. Muitas competições, muitos exames, muitos cursos, sempre com essa turma, essa família que eu tenho até hoje, os meus senpai. E experiência fora o karatê, depois do karatê, eu tive com jiu-jitsu aqui no Japão. E o Naginata também, né, que eu treinei pouco, mas eu queria entender um pouco o Naginata aqui também no Japão. E Kobudo, né? Mas no começo sempre foi Hum, isso, karatê. beleza, beleza. Agora me conta como é que foi, já chegamos no Japão, como é que foi esse... Houve um choque, né? Houve uma diferença do karatê que era ensinado e aprendido, né? No Brasil. E o karatê japonês, né? A forma de transmissão do japonês, né? A estrutura do dojo. Como é que foi para você nos primeiros momentos, esse contato? Olha, choque não foi muito em matéria assim cultural dentro do karatê, né? Os meus professores no Brasil, eles tiveram contato com japoneses, né? Sempre tinha cursos com japoneses. E o meu último professor no Brasil, Renato Dantas, ele tinha sido aluno de Sensei Kawamura, né? Em Pernambuco, que foi um dos pioneiros do karatê em Pernambuco. Além de ter sido aluno interno de Machida Sensei, meu sensei Renato Dantas e Okuda Sensei, e ele ia, era aluno interno assim, ele ia, viajava e ficava em São Paulo um mês treinando dentro do dojo, ia para o Pará e treinava um mês dentro do dojo. Então isso fez ele pegar o jeito japonês de dar aula. Então não teve esse choque, sabe? A língua, até o idioma que eu não dominava quase nada, quando cheguei no Japão, eu participava de uma aula sem problema nenhum, desde que ninguém viesse conversar comigo. Mas todos os comandos em japonês, né, que é o que eu falo que é importante, faz do karatê, o Shotokan pelo menos, universal, onde você for, se for na África, na Grécia, você sabendo os comandos em japonês, você treina. Você vai saber o que ele tá falando, né? Não teve nenhum problema, né? Agora, o que deu problema foi a forma de treinamento da minha organização. Apesar de ser uma organização prima, né, prima não, digo irmã, da JKA, que é a Japan Karate Association, a mais antiga do Japão, e hoje ela é praticamente Shotokan, havia uma diferença na forma de. Não era de pontuação, era na postura da luta, do comitê, sabe? E algumas diferençazinhas no kata, uma mão aqui, outra ali, sabe? Minha organização anterior era a ITKF, fundada por Nishiyama Sensei, que também foi um dos fundadores da JKA, certo? Mas com o tempo ele foi meio que se afastando um pouco. Não muito, mas um pouco, né? E então tive que adaptar. Essa adaptação, e o meu corpo era meio duro por conta do treinamento da ITKF, do Karatê tradicional, que eu treinava, da organização de Karatê tradicional, né?
que eu treinava, o corpo era duro. Aí eu tive que trabalhar nisso, usar o giro do quadril na volta. Eu girava bem indo para atacar, mas para recuar, para sair como é que chama? Uma defesa, uma esquiva, era mais duro. Aí, com o tempo, teve essa dificuldade. Aí eu tive que trabalhar sozinho, eu tive que. Meus sensei aqui do Japão, que no dojo não é um, são vários. Teve que ter paciência, né, aos poucos, né? Mas depois eu fui me adaptando. Agora, em matéria de competição, eu acredito que até hoje eu não me adaptei. Ainda, porque é uma outra forma a competição, sabe? É competição, né? A garotada jovem, a galera também que treinou na minha época, ainda é muito, não é que é muito focado em competição, né? Aqui não tem aquela violência toda no karatê, né? Aliás, na sociedade. A postura que eu treinei karatê desde o começo, como eu falei para você, por conta do bullying, foi para defesa pessoal. Eu nunca achei que ia ser um atleta na minha vida. Se eu não vou ganhar medalha, não, isso aí. Eu quero aprender a dar porrada na pessoa, o pessoal que está dando porrada em mim, eu não aguento mais, né? E eu sempre treinei nessa postura. E o pessoal aqui, até meu atual sensei fala que o Japão não tem mais espaço para, né, ele é muito seguro, o Japão, e o pessoal não treina mais com aquela vontade da defesa pessoal. Aí o pessoal na competição é para tirar ponto, são rápidos, se pega na boca, vai cair dente, vai, sabe? Mas tem uma postura ainda de competição. E eu não consigo fazer um ângulo para que o árbitro atrás veja melhor o meu golpe, sabe? Eu não penso nisso. Eu entro para dar porrada, né? Claro, dentro das regras, né? Mas tem esse lance de ganhar tempo, de não sei o quê. Não chega a ser tão esportivo quanto algumas outras organizações, mas ainda é. E a velocidade deles, porque o material humano que tem no Japão, ele é a base dele, né? Já vem a velocidade, eles treinam muito bem. Então, a estrutura, tanto o material humano quanto a estrutura, faz uma diferença muito grande entre o karatê treinado, até mesmo a mesma organização, treinado no Japão e treinado em outros países. Me corrija se eu estiver enganado, eles colocam a prática esportiva, a prática de arte marcial em caráter esportivo, vamos chamar assim, desde das crianças, né, nas escolas, não é isso? Tem Sim, essa. assim, você quer saber se nas escolas adotam artes marciais como Exato, esporte, né? Como exato. atividade, como é que Educação é? física. Exato, sim, sim. Não em todas as escolas, mas nas universidades, na maioria das universidades e escolas do high school, existe clubes, são clubes. Tem clube de dança, tem clube de música, tem clube de desenho, tem clube de judô, beisebol, karatê, kendo, sabe? E a criança pode optar. Eu quero fazer desenho, eu quero fazer karatê. E todos os dias eles treinam. A minha filha faz parte, ela nasceu no Japão, estuda numa escola japonesa, ela não está no high school ainda, ela está no medium school, né? Não sei como é que é. Isso é no ginásio ainda, ginásio ali. Como se fosse oitava série, sétima série, na nossa época. E ela Ah, faz tá, parte. o fundamental. Aqui no Brasil seria o fundamental hoje. Faz tempo que eu não saí do Brasil, eu não sei como é que é. Aí ela tá no clube de desenho, por exemplo, e todo dia ela desenha. Todo dia, depois da aula, ela vai para o prédio, que é dentro da escola, de desenho, pega o caderninho dela, fica conversando com os amigos e desenha. E é uma coisa assim, que o sensei, dentro dessas escolas, e eu estou falando agora também de karatê, ele não dá aula como no dojo, não. Às vezes ele nem aparece. O senpai, o aluno mais velho, é responsável por começar o treino. Ele já sabe o que tem que treinar. Não é um treinamento assim feito no dojo, não tem que ir ruim e cometer nessa estrutura. O pessoal que vai participar que é com a competição, né? Ganha pontos para a escola, ganha pontos para o atleta, ele pode conseguir uma vaga numa universidade, lembrando que no high school e universidade não tem nada de graça, é tudo pago. Então, ter a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos aqui é excelente, né?
E treina, chega, às vezes o sensei passa, e eu já fiz, tem no meu canal lá, no Pinto Karate Dojo, tem um Karate Day Vlog que eu fiz dentro de uma escola, vendo um treinamento desse, e o professor quase não fala, ele chega, vocês vão treinar isso, isso e isso. Quem vai treinar, vai ter competição sempre, né? Aí, se o pessoal do kata vai para ali, vai melhorar o toku e kata de vocês, o que é o kata que eles vão apresentar numa competição caso eles cheguem na final, né? Lembrando que kata é forma, aquelas formas que o pessoal faz do karate, feito o kati, que tem no Kung Fu, no Ponsen, no Kendo, no Taekwondo, né? Aí o pessoal que participa mais de kata fica de um lado da sala treinando kata. E é ele sozinho se corrigindo. Às vezes vai o seu pai e diz, ó, tá fazendo isso aqui. Aí, de vez em quando, vem o sensei, aí olha assim, ajeita isso aqui. Olha, o treinamento de pliometria de vocês, já faz um tanto tempo, já não está funcionando mais. Vamos trocar agora, vamos colocar, como é que é? O banco, vamos pular o banco, vamos colocar barra para vocês pularem, e vai assim. Né? É um treinamento voltado para condicionamento físico e para alto rendimento. Né? E essa galera treina todo dia. Isso começa lá com 13 anos de idade, treinando todo dia. Quando ele chega na universidade, ele entra no clube de karatê da universidade. Eu tive a oportunidade de treinar 2 vezes num clube, numa universidade aqui, que é uma das mais famosas, do clube de karatê, que é a Takudai, e é impressionante. A velocidade deles, a pancada nem tanto, mas a velocidade deles, por treinarem todo dia, e o gás que eles têm, que o treinamento é entre 3 e 4 horas por dia, para você conseguir acompanhar e bater de frente, tem que ter muita disciplina e uma carga de treinamento muito alta. Eu fui na última vez que eu fui na Takudai, quando chegou no final, na primeira vez, aliás, chegou no final, eles disseram, senpai, né, o senpai deles, só quer ver o próximo treino, só vai participar? Se eu vim, claro, eu vim aqui para treinar. Se o senhor não quer ver, não, eu já fiquei chateado. Isso o quê? O que é que tem de mais aí? Não, não, só dá uma olhadinha aí, né? Aí já tinha treinado o comitê, eu já tinha passado pelo Catar também, eu pedi para treinar Catar com o pessoal. Aí ele, não, só dá uma olhadinha. Tá bom, mostra aí. Eles colocaram aquele relógio digital, cronômetro digital, desse tamanho assim, tamanho da TV, colocaram lá pendurado e colocava 1 minuto, descanso de 10 segundos. Era pi, 1 minuto você ficava chutando. Tem a área que chama do tatame, né? Aí tem, acho que eram 4 tatames. Aí toda a galera ficava num canto, cada um ficava num canto do tatame, aí um ia chutando. Fazia uma volta todo no tatame só chutando. Aí tocava no outro, o outro ia. Tocava. Aí 10 segundos, pronto, aí para. Aí 1 minuto de novo. Agora chute, agora soco, agora. Aí eu fiquei olhando assim, aí chegou o senpai deles. Pinto senpai, e aí? Disse, e aí que eu vou ficar olhando. Tô achando interessante aprender olhando, eu vou olhar. Não, não dava não. Ali meu joelho, eu já estava com acho que 37 anos, assim, deixa quieto. Mas olhar é bom. Aí essa estrutura, né? Eles treinam desde pequeno, às vezes começa a treinar num dojo de bairro, na escola entra no clube de karatê, aí às vezes tem que parar de estudar, de treinar no dojo de bairro porque por tempo, não é por nenhum problema, como é que é? De politicagem, alguma coisa não, é por tempo, né? E, além de estudar muito, tem que treinar. Aí não dá tempo de ir pro dojo, né? Aí eles entram no clube de karatê da high school, aí passa no teste da universidade, na Daigaku, e entra no clube de karatê da Daigaku. Os caras saem, pô, é Mortal Kombat se tu for com ele. Aí é difícil bater. Dá pra bater. Sua experiência, tudinho. Mas no meu caso, eu não consegui como é que é? Me encaixar muito no comitê daqui. Isso não quer dizer que eu tô apanhando, gente. Eu vou, enfio a porrada, mas para tirar o ponto é que é difícil. Porque se você Entendi. pensou É questão de assim, pontuação só, né? é, De classificação, é, pontuação. Entendi, pontuação. entendi. A base é muito Entendi. forte deles, né? É bem interessante isso, essas diferenças que tem também. Eu não esperava menos da nação É, que criou, né, a certo. arte. Agora, me conta uma coisa. Eu sei que também que o senhor teve uma experiência em Okinawa, né, Sim, sim. que é o berço da, da arte. Me conta qual foi o interesse
que você teve? O que que despertou o interesse para ir até lá? E, e também se houve, vamos dizer assim, choque de diferenças, né? Do que já estava, ó, um karatê brasileiro, que é É. acostumado, aí depois vai para o karatê japonês da Ilha Central, né? E depois para o karatê de Okinawa. Deve ter alguma coisa de diferente nisso, mas conta primeiro como é que surgiu o interesse para ir para lá. O interesse surgiu, acho que eu tinha uns 9 anos de idade com o Karate Kid 2. Karate Kid 2. Foi ali Não que eu disse, esperava menos, não esperava menos. em Okinawa, eu vi Daniel San indo com o Miyagi Sensei para Okinawa, o berço do karatê. Lembrando que no filme rodou no Havaí, né? Mas o Havaí é um cosplay de Okinawa. É um cosplay de Okinawa. Né? Inclusive, a história de Okinawa, inclusive a do karatê de Okinawa, foi resgatada do Havaí. Depois da Segunda Guerra, muita coisa se perdeu, muito documento se perdeu em Okinawa. E muita coisa foi transferida para Havaí, quando Okinawa se tornou território americano, né? O atual do Museu do Karatê, em Okinawa, o acervo dele foi, como é que é, estruturado através de pesquisas feitas pela Universidade do Havaí. Tem um livro, e eu estou falando isso não é da boca para fora, não. Foi o pessoal, um dos curadores dos curadores não, dos revisores do Museu do Karatê de Okinawa, me falou, tem um livro, não é um livro para vender, é um livro catalogado com toda a história de Okinawa, com os documentos que saíram da guerra e foram para Havaí, né? E conta a história de como nasceu o reino de Ryuki, o karatê, as artes marciais, tudinho, as guerras que teve, e foi dali que eles tiraram como é que é, a estrutura para criar o acervo do karatê Kaikan, né, que é o Museu de Karatê de Okinawa. Né? Mas aí foi lá, acho que 9 ou 10 anos assistindo o Karate Kid que eu despertou, eu disse um dia vou, né? Quando eu cheguei no Japão, eu cheguei praticamente sem saber nada sobre karatê. Eu vim com o intuito de treinar karatê. Não tinha. O pessoal dizia: você veio para juntar dinheiro, para trabalhar em fábrica. Eu disse: eu vim pelo caminho que era mais fácil. Né? Mas o meu intuito nunca foi ficar enfurnado numa fábrica para criar, para juntar uma grana e montar alguma coisa no Brasil, não. Eu vim para estudar karatê, né? Treinar e estudar karatê. Só que eu não sabia que era difícil chegar em Okinawa, por ser uma ilha, né? Tem que pegar avião, e eu estava longe. E como no Japão tudo é caro, eu tinha medo. Eu nunca parei para pesquisar sobre Okinawa, porque não tinha muita gente que conhecia. Assim, muito brasileiro vai para Okinawa, mas vai para passear, não vai para treinar karatê. Aí eu falava com eles, é caro, para um hotel lá é muito caro, não sei o que é caro. Eu disse, puxa. Aí eu fui, né, me aprofundando no karatê japonês, que eu acho que isso foi um lado bom. E quando, depois de 10 anos no Japão, aí apareceu a oportunidade de Okinawa. Assim, apareceu assim. Eu disse, agora eu vou. Eu tinha recebido uma grana de um trabalho aqui, que sobrou, eu disse, agora eu vou. Seja quanto for, eu vou. Aí eu conversei com um amigo meu que tinha ido para Okinawa e disse, não, não é esse cara não. Aí ele me deu o caminho das pedras, hotel é isso, então é isso, e pesquisa aqui. Procurei o que, é que tem em Okinawa em outubro de 2017. Aí tinha um evento que era a data perto do Dia do Karatê em Okinawa, que é dia 25 de outubro. E eu disse, me inscrevi no evento, o evento dos 100 kata, que é um pessoal que junta lá e faz 100 kata durante o dia. Eu me inscrevi lá e fui. Chegando lá, cara, assim, eu me senti em casa porque Okinawa é muito parecido com o Nordeste brasileiro, né? O japonês de Okinawa é muito mais aberto, ele é muito mais acessível, sabe? Não tão fechado quanto o japonês daqui, da ilha principal, como você fala. E botei o pé para fora, já fui vendo karatê ali, karatê aqui, né? Fui no Museu do Karatê, vi o acervo deles, conheci um dos tradutores dos textos, né? Tive a oportunidade de passar 5 dias com ele. A gente foi passeando, ele me mostrou um lugar para tomar cerveja barata, comer barato, né? E ali eu fui me turmando com ele, e foram 5 dias ele me contando, olha, aqui é assim, tem esse documento no museu que é assim, esse professor ali que todo mundo fala
bem dele, aquele ali é um doido, e aquele ali sim é o certo, esse aqui tem uma panelinha, aquele ali não, certo? Eu fui indo. Infelizmente, eu não posso dizer tudo, sabe, Ana? Eu não posso dizer tudo porque Tranquilo. é bomba chiando, sabe? No Não, outro tranquilo. dia, dois caras numa Titã aqui na frente da porta da minha casa, no outro dia, se eu falar. Aí, Não, tudo mais um bem. dia, né? Não, mas assim eu posso soltar algumas coisas. Mas vou para um treinamento de Kobudo, fiz o sem kata, fui atrás de um treino, teve um taifu, um furacão, não, tive que cancelar o treino. Aí tive a oportunidade de conhecer Maeshiro Sensei do Shorin, que é bem próximo do Shotokan, certo? Seria um irmão mais velho do Shotokan. E ali eu comecei a treinar. Treinei Kobudo com Yogi Sensei, que ele é do Eiichiryu, né? Conheci Onaga Sensei, que é do Shitoryu, que é um estilo de karatê japonês, mas ele estava implantando esse estilo, dava aula desse estilo em Okinawa, ele sendo de Okinawa também, né? Mas ele não podia se filiar à Associação de Karatê de Okinawa porque era só do estilo de karatê de Okinawa. Mas conheci ele aí, conversei, vi o treinamento. Ele ainda era filiado à associação, à Federação Japonesa de Karatê, então ainda era bem parecido o lance de competição, sabe? Mas foi no Shorin, com o Maeshiro Sensei, que eu vi a diferença no treinamento. Eu tive as aulas particulares com ele me passando kata, e entrei no treinamento da turma dele normal, da aula normal. E ali eu vi a diferença do treinamento, né? É uma forma assim mais tradicional, que é o kata, você tudo baseado no kata, literalmente, não é assim, porque esse soco tem no kata, então estamos treinando no kata. Não. Treina-se o kata, ele pega uma partezinha do kata, mostra o que a gente tem que fazer com uma dupla, a gente faz o tipo um sparring. Você ataca, eu vou defender usando aquele movimento do kata. A gente faz 30, 40, 50 vezes. Ele vai passando, vai todo mundo fazendo, vai passando. Os que não estão sabendo direito, ele fala, não, faz assim, assim, assim. O que já são mais antigos já sabem, praticando, assim, assim. Aí, pronto, aí a próxima parte. Aí acabou esse kata. Aí treina de novo o próximo kata, da sequência. Passou duas vezes, uma ele mostra, uma ele conta, outra ele manda a gente fazer sozinho. Na terceira, já é o kata, 3 movimentos. Aí os outros próximos 3, o próximo 3. Aí eu vi como é possível treinar kata, treinar a luta, treinar o fundamento e treinar o kata somente com kata. Não é fácil colocar isso nos dojo, né? Não vou dizer, não é a revolução do treino, não é. Porque muita gente tá ali, não tem paciência para kata, o pessoal quer lutar, quer botar aquela coisa para fora, quer participar de competição. Essa forma de treinar não é tão, né? Tem muito mais moderna. A própria Karate Shotokan tem uma forma moderna. A forma que o Karate Shotokan treina já é uma modernidade dessa forma mais tradicional de Okinawa, né? Então, para se encaixar de Okinawa, não é legal. Mas depois dos 45, que a coluna já, ou, né, a lombar já está indo para o espaço e os joelhos, os meus não, mas para levantar já fica aquela dificuldade, né? Você não consegue mais fazer aquele treinamento de alto rendimento de uma competição, não consegue fazer aquela base baixa, aquele deslocamento. E você pode continuar treinando o comitê, a defesa pessoal, a aplicação do kata e o kata na forma como o Maestro Sensei e outros mestres de karatê ensinam lá em Okinawa, e no mundo, os representantes deles, sendo japoneses ou não, também ensinam assim, em sua maioria, é possível você continuar treinando, né? Isso é coisa boa. Isso é um negócio bom. E o choque foi esse. Quando eu vi, eu disse, caramba, é o que eu estava precisando para dar aquele pontapé nas aplicações de kata, porque tem muita coisa no karatê japonês que não tem nexo no kata, sabe? É muito Hum. bom de luta, mas o kata ainda se perdeu muita coisa, né? Mas em suma foi E aí, isso. e aí você conseguiu fazer essa conexão, né? Eu venho fazendo, né? Consegui não. Tô fazendo, né? A gente tem 26 kata, né? Eu, como Maestro Sensei é especialista na série de kata, que seria equivalente, é o Tek Shodan, que é do faixa roxa, mas existe o Tek Shodan, que é o primeiro Tek, o segundo Tek e o terceiro Tek, que esses dois já são de nível avançado.
Aí eu fico me concentrando nele, mas eu fico também estudando os outros kata. Mas continuo treinando Shotokan. Meu carro-chefe é o Shotokan. Meu sensei principal, Yahara Sensei, é Shotokan, sabe? Mas ele não tem problema nenhum de eu viajar. Tem muita gente que fala, tu só fala de Mahishira, de Yogi, tu não fala de Yahara Sensei. Porque eu também não quero ficar na sombra do meu sensei, sabe? Eu não quero também, muita gente gosta de usar o nome de Yahara Sensei, que é um professor muito conhecido, foi muito famoso e um dos melhores, na minha opinião, dos melhores lutadores de karatê no mundo na época dele. Eu não quero ficar gastando o nome do sensei assim, não. Eu treino com Mas, ele, respeito ele e acabou. mas uma coisa que você falou também fez muita. Eu observei, não só nos seus vídeos, mas nos vídeos em geral de Okinawa. Como você falou, tem muita gente acima dos 40 treinando. E idade avançadas, pessoal de 70, 80, ainda fazendo treinamento. Tudo bem que a performance não é. Desculpa, mas tá lá no dojo, tá treinando, tá suando, entendeu? E eu achei isso maravilhoso em Okinawa. É bem diferente. Inclusive, falando aqui também no Brasil, é, mesmo com as diferenças que tem do karatê japonês e do karatê do Okinawa, ainda vejo uma galera bem mais velha treinando karatê, diferente de outros, por exemplo, a arte marcial chinesa, que era o que eu praticava, é, que durou pouca gente entendeu, mais velha. Hoje, Uhum. se eu ver a garotada nas academias, nas escolas. E o karatê ainda tem isso, né? De um pessoal mais velho ainda conseguindo treinar. Graças ao kata, né? O treinamento funcional que o kata proporciona dá a oportunidade de você treinar a qualquer idade, né? É difícil você treinar Muay Thai, por exemplo, depois dos 60, eu não vejo muito. Eu confesso a você que eu não vejo muito. Tem, mas não vejo muito. Mas Shiro Sensei tem 76 anos e vai dar aula a você fica pensa que ele é novo. Não digo a velocidade, mas o movimento dele não é travado, não tem nada. E a Hara Sensei, 70 e acho que vai fazer 77. Hoje não, porque ele teve um problema no ombro, sabe? Mas até uns 4 anos atrás, Sensei ia puxar o treino. Quando ele disse, vem cá, você já via com medo, porque ele ia dar uma porrada com você. Se você fosse um pouquinho para frente, ela ia a porra de pegar, sabe? Lembra, e o Karate Shotokan, ele é muito mais, por conta do treinamento dele, né? É um treinamento moderno, mas assim, de alto rendimento. O Shotokan transformou o Karatê, o treinamento de Karatê tradicional, em um Karatê de alto rendimento, né? Um treinamento de alto rendimento. E ele é mais lesivo, ainda mais de Ahara Sensei, que ele é muito explosivo. Ele, como é, no auge dele, 40 anos, ele é explosivo, e treinamento, e treinamento, treinamento. Mesmo assim, ele consegue fazer um movimento. Eu tenho um sensei, sensei Imbuski, que ele foi aluno de Funakoshi Sensei. Não sei se você sabe, Funakoshi Sensei, lá, 1928, veio de Okinawa, trouxe karatê para o Japão. Ele foi aluno de Funakoshi Sensei. E ele dá aula a gente, ele está com quase 90 anos. Ele dá aula a gente. Tem uma aula no sábado, ele chega lá às 3 da tarde, né? Então tem aula hoje. Não é uma aula muito, como é que é? Não é aquela elaboração toda, é uma aula básica, é o kata básico, não, básico não, né? Basai da Ijin, né? Que os kata a faixa marrom, mas são avançados, e ele gosta muito de usar o cotovelo, porque ele é baixinho, ele disse que teve uma experiência na Tailândia. Ele foi treinar na Tailândia uma vez e lutou com os lutadores de Muay Thai. Ele disse que o cotovelo dos caras passava, se raspasse no nariz, arrancava. Aí ele começou também a treinar cotovelo. Aí ele manda a gente pular e dar cotovelada no nariz. Vá, não assim, um com o outro, né? É no ar. Aí se cotovelada embaixo, média, na última pula, 3 vezes. Embaixo, médio, na última pula e no rosto, né? Tá com 90 anos. Vai mostrar, mostra devagar, mas ele continua treinando. Isso é impressionante, sabe? 90 anos. E busque Sensei. O pessoal pode procurar aí na internet que tem entrevista com ele na revista, eu acho que é Shotokan, se eu não me engano. Revista online. Excelente, excelente. Acho isso maravilhoso do mundo karatê. E a experiência com Kobudo?
Teve algum É elemento que transformou seu karatê, alguma coisa assim, juntou? Foi só curiosidade? quando eu comecei a me questionar sobre a ineficiência de algumas técnicas do kata, não, assim, o kata tem as técnicas eficientes. Agora, as aplicações que o pessoal mostrava aqui, né, era só para passar no exame de faixa ou na graduação, né, ou fazer a apresentação em competições. Mas eu não via finalidade. Tanto que o cara vai fazer um movimento kata, ele faz o movimento do kata, bate no outro, aí depois tem que dar uma rasteira e chutar o cara no chão, que não tem na continuidade do kata, não é aquilo ali. E eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. E depois eu vou descobrindo que o karatê, quando veio de Okinawa, teve que ser modificado, o tempo modificou, né? O problema dos Estados Unidos separar Okinawa do Japão fez com que a integração dos mestres também se perdesse, porque o Okinawa se tornou território americano até 1972, se eu não me engano, foram quase 30 anos depois da Guerra do Pacífico. E para o okinawano, o japonês de Okinawa, vir para o Japão, ele tem que ter um passaporte, é passar como se ele estivesse indo para um outro país. Era um passaporte diferente. Até hoje tem mestres que guardam o passaporte antigo. Então tinha essa burocracia, porque eles tinham medo que o Japão como é que crescesse de novo aquela mentalidade E né? fizesse alguma retaliação, alguma coisa É. assim, devido a... Então eles Entendi. separaram. E Okinawa é um ponto estratégico, né? Okinawa, Taiwan, Filipinas são pontos estratégicos no globo, né? Para quem quer alcançar aqui a Ásia. Aí, isso também fez essa dificuldade, e lembrando que isso é numa época que internet não existia, o telefone era caro, ligação era cara e carta demorava, então foi se perdendo. O Japão teve que tocar o karatê que ele já tinha da forma mais, né? Sem falar que muitos praticantes eram alunos perdão, é, filhos de famílias de samurai, de ex-samurai, não gostava da história de ter o kobudo, por exemplo, com uma enxada, com um pedaço de vara. Isso aí não. Você tem uma espada ali do seu bisavô que era instrutor de não sei quem. Pronto, você vai trazer uma enxada para cá para treinar? Aí teve todo um lance de matar algumas técnicas do karatê e o próprio kobudo, que era ensinado junto, né? Aí eu fiquei, pô, será que isso tá no kobudo? Eu tenho que entender. Aí se vou em 2017, vou para Okinawa e vou procurar um treinamento de kobudo para entender, né? Aí foi nessa época que eu também treinei na Ginata, só pelo fato não tem nada a ver com kobudo, Okinawa kobudo, mas pelo fato de segurar numa lança, saber como é que pelo menos ter ideia, né? Aí fui para Okinawa por acidente, assim por dizer, fui dar uma carona para um argentino que estava lá e não conhecia nada, também karateca, ele pediu para ele queria ir para o Budokan, eu disse, não, eu tô de carro, eu te levo lá. Quando eu fui no meio do caminho, ele foi me falando de Yogi Sensei, décimo dan de Uechi-Ryu, nono dan de Kobudo, Renseikai. Aí ele falou que muita gente ia para lá treinar com ele. Eu disse, eu quero conhecer. E veio um senhor daqueles filmes de karatê mesmo, sabe? Um senhor Miyagi. Aí ele olhou assim, oi, tudo bem? Falou com, falou com o menino, né? E eu fui traduzir. Ah, você fala japonês? Eu falo. Aí vários estrangeiros trabalhando com ele, treinando com ele. Aí, vocês querem participar? Eu quero. Aí ele foi dando aula baseado no Eichiryu, o kobudo dele. As bases são maiores, sabe? As bases são do karatê muito famoso, do kata, o Santin, é, que é um kata muito tradicional. Ele tem raízes no Kung Fu, lá de Fujian, né? Tem raízes lá. E eu fui, treinei no Chaco, tem aqui no Chaco, até comprei lá para treinar com ele, né? E vou ao Okinawa, treino também com o Sensei. Mas não tinha nada a ver. Todas aquelas lacunas que tinham que eu encontrei no kata, né, nas aplicações de kata no karatê japonês, não foi preenchida com isso. Porque, claro, era baseado no Eichiryu, mas eu tive a oportunidade de ir para o dia do karatê que tinha vários professores como é que é, fazendo demonstrações de kobudo, de vários estilos. Eu disse não, não é aí, não é isso. Porém, depois treinando, praticando, né? Eu parei um pouco mais,
mas praticando, você vê que o uso no nunchaku é uma coisa simples, né? Quando a gente era criança, eu acho que muita gente bateu no rins tentando fazer aquelas evoluções com o nunchaku. Você, com o tempo, né, aprende que se você for com toda a força com aquela madeira, com um pedaço de ferro, uma corda ou uma como é, corrente segurando ela, você vai se ferir. Então você começa a ser rápido e ao mesmo tempo suave. E isso vai treinando os seus braços, você vai colocando esse feeling nos seus golpes também. Tipo, no karatê da ISKF de Kanazawa Sensei, que ele usava muito chicotada, próprio Asai Sensei, ambos do Shotokan, usavam umas chicotadas que parecem realmente um chicote, né? Aquele cama, que eu me esqueci agora, que tem uma corrente, é uma foice e uma corrente, né? Aí eu disse, poxa, então você pode usar esses movimentos de tonfa, de bo, né, não no kata em si, mas no seu treinamento. Em vez de ser só aquilo, você pode usar mais suave, você pode usar o braço como se fosse um chicote ou a própria coisa. E isso você treinando mais com o nunchaku, no meu caso, eu comecei a entender. Quando eu ia com tudo, pô, a porrada nas costas, o nunchaku freava nas costas. Pá! Disse, eita. Aí você assim, dá mais. Não. Vai, respira, aí vai, respira. Poxa, não preencheu as lacunas foram preenchidas com um treinamento de karatê mesmo, né, da forma de Okinawa, de treinar, pelo menos de Maeshiro Sensei, mas me deu um entendimento da suavidade em certos movimentos. Não precisa ser só aquele bloco de ferro. Tem que, às vezes, ser, como o próprio Bruce Lee fala, né? O Bruce Lee falava, perdão, corrente, uma coisa, às vezes, tem que ser fluido para machucar. Isso me deu esse entendimento também. Infelizmente, não tem muito tempo para treinar mais Kobudo como antigamente. Mas, quando chegar mais a idade, eu vou entrar mais nesse assunto. Pretende retornar ao Okinawa para mais estudos, alguma coisa assim? Todo ano, assim, infelizmente, a pandemia freou, né? Isso. Até 2019, 2 vezes por ano, era Okinawa. Era em fevereiro para março e outubro. Fevereiro para março, porque é a baixa temporada, tudo fica barato. E outubro para participar do dia do karatê, ver o pessoal lá, passear, né? Treinar, estudar um pouco e participar das competições, não, dos eventos lá, né? E ficou isso de 2017 até 2019. Em 2020, já estava com passagem marcada em março para Okinawa, mas aí fechou tudo, né? Aí eu fui em 2022. Eu não lembro se foi não, foi 2018, eu fui convidado por uma TV japonesa para me chamaram para fazer uma entrevista. Aí me levaram para Okinawa, levaram para conhecer os professores lá que eu treino, aí fizeram uma entrevista comigo lá, um programa comigo. Eu fui em 2022, em março do ano passado eu fui. Não foi legal porque muitos dojo ainda fechado. Para quem não sabe, a pandemia aqui tá ainda a doença ainda está muito forte aqui, sabe? Tem muita gente atacando muito ainda aqui. Ainda tá uso de máscara, não pode botar muita gente no dojo, sabe? Aí eu fui e muitos dojo fechados. Entendi. Aí treinei, eu tive aula particular com o Maeshiro Sensei, com o Yogi Sensei, né? Como sempre tem. Às vezes eu vou para algum outro dojo, né, visitar, conhecer, mas fechado, muita gente, eu ligava pro pessoal, olha, eu vou sair para tomar cerveja, a gente não tá saindo porque tá com medo de sair, sabe? Aí eu ia esse ano, infelizmente meu pai faleceu, aí eu acabei não indo, pensei agora em outubro, mas vai ter um mundial agora em outubro da minha organização de Shotokan, né, da que eu faço parte, aqui em Tóquio. Eu não vou participar, eu desisti por causa do falecimento do meu pai, me tirou me tirou do centro, mas eu vou para arbitrar e ajudar lá, então não vou poder ir para Okinawa. Mas pretendo ir em março do ano que vem. Mas a ideia sempre foi essa, 2 vezes por ano, ir para Okinawa para treinar e estudar, né? Dar uma volta aí
na prefeitura, às vezes vou na prefeitura, vou no arquivo público pegar algum documento, né? Assim, meu japonês não é essas coisas todas, sabe? Mas eu bato xerox, às vezes eu pego alguma coisa em inglês, bato xerox, faço uma fotocópia, né? Trago, peço para alguém traduzir, às vezes tento traduzir, né? Livros antigos, tem também a, a livraria do próprio Museu do Karatê, que você chega lá, eles deixam você ficar na livraria. É uma sala cheia de documentos, aí você pode ficar lá, tudinho, aí eu tiro foto, vou pesquisar, vou atrás de um e outro, né, para estudar, para também ficar por dentro da história, que ali também você pode recriar alguns treinamentos, alguma coisa, né? E, Mas a ideia é ir para treinar e eu faço sempre isso. Eu vou para Tóquio, eu fico uma semana, eu moro a 5 horas de distância de Tóquio, mas eu também vou a Tóquio, eu tenho que ir, por conta da pandemia não pude ir esses tempos, mas pelo meu sensei ter o dojo em Tóquio, é lá no dojo central, uma vez por mês eu vou sábado e passo o dia do dia treinando, aí volto no domingo. E treino em casa, treino aqui na minha cidade comigo, né? E aí também, periodicamente, eu vou para Tóquio, eu tiro umas férias do trabalho de 5 dias e fico em Tóquio só treinando, né? E faço isso em Okinawa também. Mas como é que você ia dizendo? Você ia perguntar um negócio aí. não, eu ia perguntar, aproveitando dessas suas pesquisas, é, tem algum, tem algum mito que foi derrubado através dessas suas pesquisas, que alguma coisa que a gente, aqui no Ocidente, a gente acha que e, obviamente, que não cause muita polêmica, que não seja muito, que seja uma Cause coisa muita mais polêmica, branda, que seja uma ah, coisa branda. Alguma coisa que infelizmente, a gente achava que era, mas você encontrou que não é bem assim, não foi bem assim. caramba. Te peguei? Deixa eu ver um aqui lembrando. Deixa eu ver aqui, não se usa a palavra osse, né? Isso aí eu acho que muita gente sabe. O osse que é muito É, usado no dojo de karatê, né? Usa em Okinawa, é o hoje em hara. dia até no jiu-jitsu também é bastante usado. Né? Sim. O osse não é usado lá em Okinawa. O que, que tem mais? Caramba. Tá bom. Se não tiver kata próprio, as associações e os mestres de Okinawa não consideram karatê. Aí existe um estilo de karatê que a gente conhece, eu não vou dizer o nome, que ele tem kata emprestado de outros. Não tem uma renovação do kata, ele não tem uma roupagem própria no kata dele, sabe? Ele pegou Hum, de outros. O estilo como luta é consideradíssimo dentro de Okinawa, tanto que muitos estilos participam de competições, mas não é considerado karatê, entendi, né? Não vou dizer o entendi. nome, senão é Não, dois caras não. na ponta aqui. E essa aí é a minha sentença de morte. Eita, como é que é? Funakoshi Sensei, por muitos mestres atuais em Okinawa, não é considerado mestre de karatê. Ele é considerado mestre de karatê no Japão. Em Okinawa, não. Ele é um aluno, um mestre aplicado, um mestre conhecido de karatê. Ele é aluno. Ele foi praticamente um embaixador do karatê de Okinawa no Japão, por ser uma pessoa que falava o japonês. E lembrando que no Japão, o Okinawa só veio adotar o japonês como língua oficial lá na restauração Meiji, quando Okinawa foi anexada lá em 1886, quando Funakoshi Sensei nasceu, se não me engano, né? Aí começou nas repartições públicas, nas escolas, mas o dialeto era o Tinaguchi, o Tinaguchi, né? Que é com boca de Okinawa, é o dialeto de Okinawa. Muitos mestres, o pessoal fala que tem muitos mestres de karatê que eram burros. Não, eles não eram burros. Eu não sou uma pessoa burra porque eu não falo alemão. Eu só não falo alemão. Então, se eu for para a Alemanha dar aula de karatê, eu vou pegar um cara, um tradutor que, se possível, ele tem um feedback de karatê para me ajudar, porque tem certas coisas que é difícil traduzir, porque ele não sabe, não está inserido no meio do karatê. E assim foi a escolha de Funakoshi para ser um representante do karatê. E o Japão alçou ele a mestre, mas em Okinawa ele não é mestre.
Ah, Pinto-san, ele tá com a foto no Museu do Karatê. Ele tem citações na no Budokan, no Okinawa Budokan, que é o Ken Budokan, o Budokan estadual, né? Lá tem as placas de homenagem ao Shotokan, a ele, tudinho. Como ele não é mestre de Okinawa? Como é que ele é considerado se tem estúdio lá? Eu fiz essa mesma pergunta. E o que é que o revisor lá dos textos do Karate Kaikan, do Museu do Karatê, me disse? Quem é que manda a verba estadual para fazer as coisas do Estado? Não é a prefeitura de Okinawa. É o governo, como é o governo japonês. Obviamente, se lá ele é mestre aqui, se ele lá no Japão é mestre, aqui ele também é mestre. Mas você não vai ver a prefeitura de Nara, de Motobu, as prefeituras locais lá, colocarem ele como mestre nos acervos dela. Os mestres das associações de Okinawa não consideram ele como mestre. Né? Hoje, aí ele não estava preparado. Eu escuto muito isso. Às vezes falo, porque nesse movimento aqui eu não sei. Isso é porque eles não falam com desdém, mas ele fala, Funakoshi não estava preparado. Né? Não estava. Agora vamos lá. Não estava preparado no Karatê de Okinawa, mas ele. Eu acho que todo mundo conhece aqui um péssimo lutador, que é um excelente professor. Ele consegue tirar didática de outra coisa. O cara é pintor, ele dá aula de pintura e ele é professor de karatê. Ele consegue adaptar a didática dele da pintura de um karatê. Ele não consegue lutar direito. Ele cai no primeiro Shibarai de faixa branca. Mas ele consegue dar uma aula. Isso não quer dizer que o Funakoshi era um péssimo professor. Ele desenvolveu técnicas. É claro que muito que a gente conhece do Shotokan hoje foi desenvolvida através dos mestres que vieram, dos alunos que ele formou, né? E foram pesquisando e foram mais. Mas ele, sim, soube criar um estilo e está aí. E o estilo de arte marcial, às vezes, sobrepõe o mestre, sobrepõe o seu criador. E isso é para tudo. Isso é uma regra que deve ser geral para tudo. Não pode ficar estagnado, não. Você tem que superar o seu professor para que o que seja que esteja desenvolvendo desenvolva, que vá, como é que eu falo? A cada geração vá melhorando. Se fica a mesma coisa, você vai ser só uma cópia do seu mestre, não adianta de nada. Daqui a 100 anos, ninguém quer saber porque está atrasado. Não estou dizendo que Funakoshi é um péssimo karateca, apesar que ele não é conhecido como um bom lutador, ele é conhecido como um bom professor de karatê, né? Eu não tô, por favor, eu também sou do Shotokan. O meu sensei eu tenho um sensei que foi aluno de Funakoshi Sensei e o meu sensei Yara foi aluno do aluno. Então, por favor, não vou cuspir no prato que comeu. Eu estou dizendo, o fato é que em Okinawa, não estou dizendo que, Daniel disse, Pinto-san disse que Funakoshi não é mestre, Sim, não. excelente. Tá? Tá dizendo. Né? Isso não tira nada do que Funakoshi Sensei fez a gente, e por conta disso, a gente está aqui conversando sobre Karatê, por conta dele. E Exatamente, exatamente. Esse aí é o mais pesado que eu acho. Não, tem outro pesado, Entendo. mas vou levar para o meu livro, quando eu morrer já está certo para publicar. Tá bom, então. Tá bom. Sensei, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para conversar, para conhecer mais o seu trabalho? A rádio, tem Então, possibilidade de voltar? eu às vezes é porque o problema hoje em dia é esse monte de mesa cast, e você sabe que eu trabalhava muito com entrevista de gente famosa, né? Eu Sim. trouxe o Everton Teixeira, trouxe Matida, eu trouxe um monte de gente que não o Lioto, né? Não consegui. O Lioto sempre escapava de mim, mas eu trouxe os Matida para conversar, eu ia trazer o próprio CC Matida. E hoje os mesa casts, né, fizeram assim uma galera criar muito olho. Tem quantas pessoas você atinge a cada podcast seu? E o podcast, apesar de ser muito conhecido numa bolha, ele não alcançou isso tudo, porque eu sou de uma época, eu sou o que você falou, desbravador, e isso não é Isso. bonito, não, porque o desbravador é o cara que entra no mato, é picado por cobra e bicho. Os caras que vêm depois é que é bom.
Na minha Já época, encontra o caminho feito já, né? Já é, de terreno limpo, já desbravado. há 15 anos atrás, esse programa aqui que está colocando nós dois na tela não existia, não. A gente tem que fazer gambiarra, sabe? Né? Então, essa estrutura, nessa época, era muito difícil escutar um podcast. Você tem que baixar, não sei o que, entrar, e o pessoal não gostava. Então, não conseguia alcançar muita gente. Mas hoje o pessoal fica com isso. Ah, quantos pessoas assistem, não sei o quê. E até o YouTube, se não tiver tantas pessoas, você não pode. Então, fica difícil eu montar uma equipe, que hoje tudo tem equipe, né? O cara edita, o outro não sei o quê. Fica difícil, que só tenho meus amigos que ajudavam, né? Mas eles têm os seus A trabalhos próprios. equipe aqui sou eu sozinho, a É, banda do eu sozinho. e continue, meu amigo, se eu puder lhe ajudar, fica à vontade, viu? Olha, meu amigo, você nem imagina o que é que eu passei. Na minha época, o YouTube não fazia ao vivo. Eu fiz uma transmissão primeira transmissão de um mundial da JKA ao vivo, foi o meu site que fez, e eu usava um provedor, não, um programa que eu tenho que pagar por fora para poder fazer o ao vivo, que o YouTube não tinha nada disso, não. Então, por conta dessa estrutura toda, hoje em dia, para você fazer para um pouca pessoa, eu sei que é importante poucas pessoas, é importante, mas não vale a pena assim o tempo que se perde, sabe? Não, perdão, perde não. O tempo que se gasta para, ou mesmo fazendo ao vivo, você tem que preparar uma pauta, sabe? Você tem que ter. Aí você fica aqui no som, na vinheta, porque tem que ter vinheta, porque às vezes eu esqueço o que é que tem, aí a vinheta me dá tempo de, pelo menos, ir fazer um xixi, né? Tem tudo isso, não é gravado. E gravado, você sabe, né? Edita, perde o coisa, e você vai ter que sair com a família, mas eu já virei 36 horas numa edição de podcast. Lá em 2012. Eu queria aquele podcast, 36 horas sem sair, só comia na coisa e só ia no banheiro. E a mulher disse: Você vai doidar. Não, mas tem que entregar. Então fica difícil, né? E eu também vou abrir meu coração com você agora, vou botar minha mágoa para fora. Na época que a gente tentava, eu e meus amigos, a gente tentava monetizar, era uma. Olha, meu amigo, você é um mercenário, como se viu pagar coisa na internet. Hoje tem gente ficando milionário com isso. Hoje é todo mundo. Na minha época, se eu pedisse R$ 1, nossa, aí era. Eu não gostava de pedir, porque aí entrava pessoas de má fé e mandavam uma grana. Aí quando você ia ver a ver, assim, esse cara não presta. Mas agora? Eu tô com essa grana aqui. Né? Aí eu cortava isso. Mas eu tenho um outro projeto, que envolve livro e audiodrama, que eu estou tentando tocar para frente. Né? Eu gostaria, se alguém quiser juntar uma equipe aí e tocar rádio karatê, eu ajudo. Eu volto, eu volto. Eu não quero nem a grana, eu só quero alguém que edite e não venha com amizade. Eu edito para você, que já teve gente que editou e sumiu e só apareceu 3 meses depois com a edição. Aí não quero também não. Mas eu tô no Instagram. Gosto do Instagram porque é rapidinho ali, não tem muita briga. Não uso mais o Facebook, ali é muita briga, não quero mais conversa com isso. Procura aí no PKD underline karatê, né? Pode mandar mensagem direto lá, conversar comigo, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se eu não responder na hora, porque eu estou dormindo, eu estou no trabalho. Ainda o site está funcionando, é o www.pintokaratedojo.wordpress.com, né? E acho que a maioria dos agregadores de podcast, né? Spotify, poxa, não lembro agora os DIT, algum outro aí. Você procurar Rádio Karatê, vai encontrar podcasts antigos, lá de 2010, e também de 2018, 19, 20, até 21 tem, certo? E espero que um dia volte. Eu tenho saudade de conversar com o pessoal, sabe? De interagir. Eu gosto muito de interagir, eu gosto de conversar com gente sobre karatê, eu gosto muito. Só que para gastar tempo editando, não quero não. Ó, o papo aqui já foi de 1 hora, pelo menos, aqui que eu tenho contabilizado. Então, já tem 1 hora aí para editar. Eu falei que ia ser 30 minutos, 40 minutos, pronto, já tem 1 hora aqui de edição, pelo menos, bruta para fazer. Sensei, muitíssimo obrigado É um pela sua prazer. participação, pela sua disponibilidade de falar com a gente aqui. É um desejo meu muito antigo, desde quando eu comecei, entendeu? De um dia poder falar com você, que já acompanhava.
o seu podcast, seu trabalho, e vou te dizer que ele foi muito importante, porque a gente, depois que teve um boom de revistas. Aqui teve os filmes, teve as revistas de artes marciais aqui no Brasil, e depois a gente meio que ficou num limbo. A gente não tinha, só recebia notícia de arte marcial se você fosse de fora. Tudo bem que veio a internet, mas a gente sabia mais coisas de fora do que aqui dentro. Então, ficavam faltando algumas coisas, ficava como é que se diz? Um Um buraco no vazio, né? meio Um disso. buraco. E aí você vem com um podcast, que era uma mídia que estava em ascensão na época, estava começando, despontando, muita gente não conhecia, hoje em dia é super famoso, mas muita gente não conhecia, e aquilo veio suprir um pouco dessa necessidade. Então, eu já te agradeço muito pelo esse projeto, pelo seu empenho, né, nesse trabalho, na divulgação da arte marcial, do karatê especificamente, e fica aqui meu desejo de ouvir algum trabalho seu mais para o futuro, mas o meu agradecimento pelo seu trabalho passado aí, eu acho que não só a mim foi bem gratificante, mas também eu acho que de outras pessoas também. Meu muito obrigado mais uma vez pela participação. Sucesso nos treinos. A gente fica acompanhando lá no Instagram quando você coloca alguma coisa, fica torcendo. E aquele negócio como é que é? De bandas de elásticos lá, tá super. Sim, Pô, já sim. estou pensando em comprar para mim também, para poder treinar aqui. Foi super Ótimo. informativo. E fica aqui o meu abraço. Gente, esse foi o Sensei Daniel Pinto, lá diretamente do Japão, que deu um pouquinho do seu tempo para a gente aqui poder falar pô, de Karatê, tá? E a gente se vê numa próxima, Sensei. Um abraço. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui com vocês, conversando no Budô TV. Quando quiser, estou aqui para vocês, hein? Sem problema nenhum. Só marcar. Abraço, pessoal. Os. Tchau, tchau.